É tela de sexta-feira, né? Ela tá diferente. Bom, vamos lá. Bom dia. Iniciamos hoje, dia 23 de setembro de 2022, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes na sessão de julgamento virtual eu, Isabel Omil, presidente, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e Dr. Tiago Murbach, representante fiscal. Registro também a presença do Dr. Alisson Carvalho de Souza para a realização de sustentação oral. Bom, então, senhores, vamos iniciar pelo segundo processo da pauta, 4069273, Globo Comunicação, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o Dr. Alisson. Muito obrigada. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Esse processo tem 4 acusações fiscais. As 2 primeiras são de falta de emissão de documentação fiscal em prestação onerosa de serviço de comunicação. O item 1, essa modalidade seria a veiculação de publicidade na internet. E o item 2, transmissão de dados e informações por meio de conexão à internet. Então, são 2 acusações fiscais de falta de emissão de documentação fiscal nessas 2 hipóteses. Os itens 3 e 4 acusam o autuado de deixar de transmitir eletronicamente os arquivos digitais contendo as segundas vias dessas notas fiscais que deixaram de ser emitidas, né? Então, são 2 acusações fiscais de falta de emissão de nota fiscal e 2 acusações fiscais de deixar de transmitir arquivos digitais contendo estas segundas vias que não foram emitidas. Por isso que há, então, 4 acusações fiscais. Em suma, é isso. Muito obrigada, Dr. Rubens. Dr. Alisson, por favor. Bom dia a todos. Cumprimento aqui a todos os membros desse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, na pessoa da excelentíssima presidente, doutora Isabel. E vou iniciar aqui a minha exposição. Primeiramente, gostaria de apresentar os fatos que estão sendo tributados em relação ao item 1 da autuação, tá? Que diz respeito à atividade de inserção de publicidade no conteúdo do site Globo.com. Tá? A recorrente é uma empresa notoriamente conhecida como provedora de conteúdo jornalístico. E ela, na atividade de prover conteúdo jornalístico, ela o faz por meio do site Globo.com. Né? Nesse conteúdo jornalístico, ela insere mensagens publicitárias no conteúdo jornalístico deste site. Tá? O auto de infração, ele exige o ICMS sobre as receitas de inserção de conteúdo, de mensagens publicitárias nesse conteúdo jornalístico. E eu gostaria, se a doutora permitir, de compartilhar uma imagem, mas eu pediria que o fazer pela minha assistente, a doutora Vitória, que está presente na sessão. É possível? Claro, Então, doutor. serei Claro. muito breve, é só para ilustrar o fato que está sendo tributado nesse item 1 do auto de infração. Talvez nós, Jailson, talvez você tenha que nos dar uma ajuda no compartilhamento. Não sei se precisa de alguma... não precisa, doutor. Muito bem. Já está aqui. Muito bem. Então, vejam, aqui está, na segunda imagem tem Globo.com. Obrigado por ter aumentado. Então, a nuvem representa a internet. Muito bem. Então, existe uma relação aqui entre anunciante e o site Globo.com. Tá? A atividade da recorrente
está em inserir mensagem publicitária no conteúdo desse site. E ela o faz disponibilizando essa imagem na internet, que é o que é representado por essa nuvem. Tá? A receita autuada, isso é muito importante, ela está aqui, nessa primeira seta, anunciantesiteblock.com. E essa atividade, ela termina, ela é contratada... Por favor. Me perdoe, a Siri, ela se manifestou aqui. Normalmente ela participa, doutor. De mil desculpas. Ela é a minha assistente, Siri. Muito bem. A atividade da recorrente, ela se exaure aqui. Tá? Digamos que uma empresa, um supermercado, peça que eu faça uma inserção de publicidade da sua marca no meu site. Muito bem. Ela me paga e eu faço a inserção dessa publicidade. Aqui acaba a minha atividade. Obrigado, Vitória. Aqui acaba a minha atividade. Eu não faço mais nenhuma outra atividade. Ah, mas como é que isso chega ao internauta? Muito bem. O internauta vem, contrata o seu próprio telecom, tá? Um Velox, uma Oi, enfim, são milhares de telecom. E ele para ter acesso àquela nuvem que eu representei no meu gráfico. Né? E aí ele pode lá, ele escolhe, eu quero ir para o site globo.com. Aí ele tem que digitar globo.com, pronto, aí ele entra no site globo.com. Essa outra atividade, essa interação do internauta com o meu site, eu não tenho absolutamente controle algum. Absolutamente controle algum. E é por isso que a recorrente sustenta que, nesse caso específico do item 1, não tem serviço de comunicação, porque não há uma transmissão da mensagem entre eu e o internauta. Entendeu? O internauta tem que contratar alguém para chegar até o meu site. Mas não existe essa interação. Muito bem. Essa atividade de inserção, ela não está sujeita à incidência do ICMS. E aqui eu já vou trazer a questão que, neste ano de 2022, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, ele decidiu que essa atividade de inserção, que é a receita autuada de inserção, não está sujeita ao ICMS. E que essa atividade está sujeita apenas ao ISS. Entendeu? Nessa ação direta de inconstitucionalidade, o autor, o Estado do Rio de Janeiro, ele fez 3 pedidos. O primeiro pedido, ele pedia a declaração de inconstitucionalidade do subitem 17.25 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116, por entender que inserção seria uma atividade que estaria dentro do campo de incidência do ICMS. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, 11-0, não houve divergência entre os ministros, decidiu que inserção é uma atividade de competência exclusivamente do ISS. O Supremo Tribunal Federal disse mais. Ele disse que a Lei Complementar 116, quando ela acrescentou esse item 17.25, ela estaria apenas dirimindo o conflito de competência entre estados e municípios. E, portanto, em se tratando de dirimindo dúvidas, dirimindo aquele conflito, essa lei simplesmente ela teria um efeito assim declaratório, assim, apenas para esclarecer o que esclarecer o quê? Que essa atividade de inserção sempre esteve dentro do campo de incidência do ISS e jamais esteve dentro do campo de incidência do ICMS. Portanto, apesar de a lei ser de 2017, ela se aplica para os fatos geradores passados. O Estado do Rio de Janeiro opôs um embargo, declaração, por unanimidade foram rejeitados.
por novos embargos de declaração que estão pendentes de julgamento, apenas para discutir uma questão que não tem absolutamente nenhuma relevância para o presente caso. Ele pretende, nesses embargos, apenas distinguir veiculação de inserção. E por que não tem relevância para o presente caso? Porque o presente caso trata exclusivamente da tributação pelo ICMS sobre as receitas de inserção de publicidade, que eu, como eu já esclareci, elas dizem respeito àquela relação entre o anunciante e a empresa, e não diz respeito à interação que o internauta faz por meio dos seus próprios provedores de conexão com a internet. A matéria, ela pacificada hoje, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ela já estava sendo pacificada pelo próprio Supremo em 2 outros julgados. Um, se eu não me engano, foi da UOL, não é isso, Vitória? Foi da UOL, que teve relator ministro Gilmar Mendes, um outro caso em que foi relator ministro Luiz Roberto Barroso. Isso está muito bem detalhado no nosso memorial, que eu entendo que creio que os senhores todos tenham recebido, que a gente distribuiu, acho que na terça ou na quarta-feira. O Superior Tribunal de Justiça, ele já tinha decisões dizendo que a atividade de inserção de publicidade no conteúdo jornalístico das TV por assinatura também não estaria sujeita a ICMS, porque, da mesma forma, a TV por assinatura, ela também não tem uma interação com o telespectador. O telespectador é que contrata o seu próprio provedor de telecom, uma NET, né, um Sky, para que ele tenha acesso à programação, e esse provedor ele contrata a programadora para obter essa sessão. Então, não tem a menor relação da programadora. Então, por isso, as 2 turmas da CJ dizeram, olha, não tem comunicação aqui, né? A questão ela já é antiga, tem a súmula 334, que dizia também que quando você não tem contato com o usuário final, né, o provedor de conexão de internet, quando ele não tem conexão com o usuário final, também não tem incidência do ICMS. E no dia 23 de agosto do mês passado, foi, se eu não me engano, a primeira turma do STJ, decidiu que, no caso específico de site, entendeu? A inserção da publicidade em site também não está sujeita à incidência do ICMS. Foi o caso da UOL, né, Vitória? Foi o caso da Universo Online, da UOL, que foi publicado, desculpe, hoje. Foi publicado hoje de manhã, o acordo já está disponibilizado no site. E lá foi dito com todas as letras que essa atividade está sujeita exclusivamente ao ISS e não ao ICMS, e ele reitera, por força da própria ação direta de inconstitucionalidade 6034, a que eu me referi anteriormente, e que já está sendo aplicada naturalmente essa jurisprudência, esse precedente, por se tratar de um precedente proferido em ADIM, com efeito vinculante e erga omnes, está se aplicando naturalmente sobre todos os casos. Então, assim, por essas razões, a recorrente pede apenas que seja aplicado o precedente ao caso em exame, porque a atividade aqui é de inserção de publicidade na internet. A inserção de publicidade na internet está sujeita exclusivamente ao ISS, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, inclusive no que tange ao período anterior à Lei Complementar 157 de 2016. Não há mais espaço para discussão, porque até por uma vinculação, que como os senhores sabem, né, o Tribunal Administrativo está vinculado ao que dispõe a lei, né? E, força disso, a Lei Complementar 157 ela tem aplicação, né, imediata sobre todos os casos, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal.
Bem, em relação ao item 2, que a recorrente gostaria de enfatizar, é que não se trata também de serviço de comunicação. A gente tem um espaço que ela cede, um data center, para as editoras, e as editoras que acessam esse espaço, elas podem lá plugar os seus equipamentos para ter conexão à internet conforme elas próprias contratem os seus próprios provedores. Não se trata, evidentemente, de serviço de transmissão de dados, né? Trata-se apenas de um serviço de data center, não tem menor incidência, não tem nenhum serviço de comunicação. A atividade aqui também está sujeita exclusivamente à incidência do ISS, né? Porque a Lei Complementar 116, ela estabelece lá no seu item 17 que os serviços de apoio técnico, eles estão sujeitos à competência municipal, tributária municipal, e não à competência tributária estadual, né? Muito bem. Em relação aos itens 3 e 4, eles são decorrências, são reflexos, atuações reflexas, porque em se tratando de serviço de comunicação, eu teria que mandar aqueles arquivos magnéticos, tal. Mas eu não tenho, como eu já demonstrei, não tenho aqui nenhum serviço de comunicação a ser sujeito ao ICMS, portanto, eu tampouco tenho de cumprir essa obrigação acessória. E, por fim, existem questões aí com relação à multa, que eu não vou me estender muito. Tem aqui, inclusive, a questão dos juros, né, dos juros moratórios que estão superiores à taxa Selic, e que este tribunal já vem aplicando, já cancelou aquela súmula 10, que determinava que era a lei estadual, para aplicar os precedentes que vêm reiteradamente sendo aplicados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu também peço que isso seja subsidiariamente, caso prevaleça, por hipótese, por absurdo, data máxima vênia, peço que seja aplicado. Em suma, senhora presidente, senhores juízes, eu aqui encerro a minha fala, reiterando que não há ICM, não há qualquer serviço de comunicação no caso em exame. Trata-se apenas de um serviço de inserção de publicidade. Trata-se apenas da relação que a recorrente mantém com os seus assinantes, né? Obrigado, Vitória, por ter aqui. Essa primeira setinha aqui, essa dúvida aqui, ICMS? É claro que não, entendeu? Porque se há algum ICMS, ele diz respeito à relação do provedor de conexão com o usuário final. Essa relação essa atividade aqui não é realizada pela recorrente. Essa aqui é realizada pelos provedores de conexão. E não tendo serviço de comunicação aqui, eu peço que seja declarada, que seja cancelado o auto de infração, a integralidade do auto de infração. E é isso. Muito obrigado pela atenção dos senhores e das senhoras. E estou aqui disposto aqui a qualquer dúvida para esclarecer e ter um bom julgamento. Muito obrigado. Doutor Alisson, parabenizo pela sustentação, agradeço a objetividade. Doutor Rubens, por favor, eu passo a palavra para o doutor preferido. Sim. Bom, as acusações já estão expostas. Inicialmente, é uma questão relativa a um recurso de ofício, que a decisão recorrida afastou operações prestadas para a Google Internacional. Então, era exportação, não há que se falar em tributação. A Fazenda Pública concorda com essa redução, então, de imediato, eu nego o provimento do recurso de ofício. Tá bom? Então, vamos ao recurso ordinário. E, em preliminar, não ocorreu, no caso em exame, o lançamento por homologação tácita que se refere ao 150, parágrafo 4º do CTN, pois não houve sequer a emissão do documento fiscal por parte do contribuinte, nem a subsequente escrituração das operações a débito, não havendo-se nenhuma atividade que viabilizasse o lançamento por homologação. O AIN é tempestivo nos termos do 173 do CTN.
E no mérito, então, cabe decidir se a veiculação de publicidade na internet e a transmissão de dados e informações por meio de conexão à internet são serviços de telecomunicação tributados pelo ICMS, de forma a ser possível exigir do contribuinte a emissão da nota fiscal, serviço de telecomunicação e recolhimento do imposto em função de tais atividades. Iniciamos, então, com a análise da veiculação de publicidade na internet. Trata-se de serviço de comunicação tributado pelo imposto. O interessado em anunciar determinado produto paga ao autuado para que este realize tal veiculação através de seus canais acessados pelo público em geral. Independentemente de tal acesso ser público ou não, independente de tal acesso público ser ou não gratuito, o ato é que a relação entre o autuado e os anunciantes é onerosa. O termo veicular envolve toda uma operacionalização necessária à inserção na página virtual do autuado da informação entregue pelo anunciante, de forma a viabilizar que tal informação seja disponibilizada a seu público-alvo. Tal atividade não se confunde com a prestação de serviço de publicidade, atividade realizada pela agência de publicidade que, a pedido do interessado, cria, edita e formata a mensagem publicitária que será, posteriormente, veiculada por quem detém os canais que possibilitam esse trânsito. Me parece cristalino o fato de que há prestação onerosa do serviço de comunicação através da transmissão de mensagens publicitárias em seus canais de acesso ao público, praticada mediante contrato entre o interessado e o autuado. Vejamos, então, o teor da resposta à consulta tributária de 2013, que diz que as atividades de veiculação e divulgação de publicidade de terceiros na internet, desde que realizadas onerosamente, são prestações de serviço de comunicação e se sujeitam à incidência do ICMS. O autuado alega que os serviços corresponderiam à mera veiculação de publicidade e não inserção. Independentemente do título atribuído pelo contribuinte à atividade por ele praticada, o fato é que a informação foi por ele veiculada ou transmitida do anunciante ao público, através de seus canais na internet, sendo que os anunciantes pagaram por essa veiculação, o que caracteriza o serviço de comunicação tributado pelo ICMS. Isso nada tem a ver com serviços de acesso ou de provimento à internet que possuem como partes o autuado e as pessoas que acessam a internet através de seus canais, ou seja, o público-alvo da propaganda veiculada. Esse aí trata da relação comercial entre o autuado e os anunciantes, interessados em que sua mensagem seja transmitida aos usuários da internet através dos canais do autuado. Dessa forma, não há sentido em discutir a tributação que incide ou não em serviços de provimento à internet, que não se relacionam com o caso em tela. Percebe-se que o autuado emitia nota fiscal de serviço de telecomunicação ao Estado do Rio de Janeiro, né? Conforme folhas 976, pelo serviço de veiculação de publicidade em seus canais, sem destaque do imposto, com fundamento na linha D do inciso 10 do parágrafo 2º do artigo 150 da Constituição, que diz que o ICMS não incide nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora, de sons e imagens, recepção livre e gratuita. Então, quer dizer, o autuado, ele emitia nota fiscal serviço de telecomunicação em função da veiculação da publicidade em seu site, através de sua inscrição no cadastro carioca, mas alegava que os serviços de comunicação prestados seriam imunes. Dessa forma, eu reitero a minha convicção sobre a prestação de serviço de telecomunicação pelo autuado aos anunciantes que pagaram para que a informação fosse transmitida pelo autuado às pessoas que acessaram seu site. Existe uma situação paralela, que é o desconto de agência. Então, quanto a esse desconto de agência, percebe-se que o valor, de fato, é abatido do montante cobrado dos clientes, sendo assim um desconto incondicional, que deve ser abatido da base de cálculo do ICMS. Pouco importa se os clientes pagam esse valor diretamente às agências de publicidade, pois trata-se de uma relação alheia à presente acusação fiscal. O Estado de São Paulo é o sujeito ativo do ICMS exigido nesse item, pois os tomadores do serviço estão estabelecidos nesse Estado, e deles foi cobrado o serviço, conforme o artigo 11, inciso 3, a linha D da Lei Candir. Reduzido o item 1 do AIN de forma a afastar os valores referentes aos descontos de agência da base de cálculo do imposto e mantendo o restante do débito fiscal. Por consequência, fica reduzido o item 3 do AIN de forma a se ajustar à base de cálculo da multa, considerando a exclusão dos valores referentes aos descontos de agência. Quanto aos serviços prestados pelo autuado às editoras,
Trata-se de disponibilização do seu data center através do qual os usuários, essas editoras, utilizam o serviço de telecomunicação através dos provedores de acesso e dos prestadores de serviço de telecomunicação contratados por estas próprias editoras, segundo exposto pelo autuado. A FESP, ela não concorda com isso, tá bom? Mas é necessário, nesse caso, ter clareza a respeito do significado dos termos mencionados na acusação fiscal. Conectividade de redes através dos switches, balanceadores e roteadores significa que esses equipamentos foram disponibilizados ao cliente do data center. Mas não significa que o serviço de comunicação propriamente dito está sendo prestado pelo autuado. A Fazenda sustenta que o autuado deveria comprovar documentalmente que seus clientes contrataram o serviço de comunicação de terceiros. Eu discordo dessa premissa porque cabe ao fisco comprovar a acusação fiscal e, neste caso, não houve essa comprovação, não há base legal para se inverter o ônus da prova nesse caso. Não há que se presumir a ocorrência de prestação de serviço de comunicação sem previsão legal e, muito menos, estimar o preço do fato presumido, atribuindo-lhe todo o valor cobrado pela disponibilização do data center. Não restou caracterizada a ocorrência do fato gerador do CMS e, ainda que houvesse essa caracterização, não haveria liquidez ou certeza na base de cálculo adotada pela acusação. Em suma, não restou comprovada a prestação de serviço de comunicação pelo autuado nesse caso, mas apenas a cessão de meios, devendo assim ser cancelado o item 2 do AIM. E, por extensão, o item 4, que está relacionado a ele. Quanto ao item 3, a portaria CAT 7903 já determinava a época dos fatos o fornecimento do arquivo digital contendo a segunda via das notas fiscais de serviço de telecomunicação, conforme apontado pela Fazenda e pelo auditor fiscal. Então, fica mantida a acusação fiscal. As multas estão previstas em legislação vigente e eficaz, especificamente no artigo 85 da Lei 6374, não há que se discutir esse montante. Não ocorreu levantamento fiscal neste ano, estando correta a capitulação das penalidades dos itens 1 e 2, considerando que a acusação se trata de falta de emissão de documento fiscal. A atualização do valor básico da multa é objeto da súmula número 13 desse tribunal. Eu indefiro o pedido de redução das multas remanescentes, nos termos do 527-A, já vista que as acusações propiciam a falta de pagamento do imposto, hipótese em que a redução das multas é vedada por esse artigo. A taxa de juros aplicada ao débito fiscal é objeto da súmula 10, em sua nova redação, que determina a taxa Selic. Então, eu reduzo os juros do AIM para o resultante da aplicação dessa taxa Selic. É vedado esse órgão de julgamento afastar a aplicação de lei válida e eficaz sob fundamento de inconstitucionalidade. E, então, eu nego o provimento ao recurso de ofício, mantenho aquela redução da exportação para o Google e dou parcial provimento ao recurso ordinário, afastando da exigência fiscal o desconto de agência, que eu entendo um desconto incondicional, e cancelando o item 2 e os itens 2 e 4 do auto de infração. É como eu voto. Obrigado, senhores. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto, pela análise. É sempre uma matéria, acho que aqui no tribunal talvez ainda demande alguma discussão, mas Sim. eu acho que a representação gostaria de registrar uma manifestação, sim? Correto, presidente. Precisa, acho que, habilitar aqui para eu inserir. Já adiantando, parabenizo também o Dr. Rubens pelo voto. E a discordância da representação fiscal é quanto apenas um ponto do voto. Mas a análise do todo, acho que foi muito precisa e muito bem fundamentada. Pronto. Já estou abrindo aqui. A minha discordância, presidente, é só quanto ao desconto de agência,
Tá? Então, eu vou ler rapidamente aqui. Ao contrário do que ponderou o ilustre relator, entendemos que o denominado desconto de agência deve integrar a base de cálculo da prestação. O desconto de agência é a comissão da agência de publicidade em face da intermediação do serviço prestado e necessariamente compõe o valor que a autuada cobra do seu cliente, sendo indicado expressamente nas notas fiscais de serviço por ela emitidas. Portanto, na prática, parece-nos que o desconto de agência, em verdade, não é um desconto, pois o valor não deixa de ser cobrado do cliente. Ocorreu apenas um fatiamento dos valores da prestação, sendo uma parte faturada pela autuada e a outra parte pela agência. Assim, ao contrário do que ponderou o ilustre relator, entendemos que o desconto de agência não tem característica de desconto incondicional, aquele em que os valores são verdadeiramente abatidos do total a ser pago, e que não é alheio ao presente AIM, já que compõe o valor que a autuada cobra do seu cliente, expressamente indicado nas notas fiscais. Além disso, o artigo 24, inciso 8 e parágrafo 1º da Lei 6374, prescreve que a base de cálculo da prestação do serviço de comunicação é o respectivo preço e que todos os valores destacados nas notas fiscais devem ser inclusos. Aí eu destaco ali no artigo 24, né, o respectivo preço, e no parágrafo 1º, item 1, inclui-se na base de cálculo as demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas. Nesse sentido, é possível fazer um paralelo do presente caso com a exigência do ICMS na importação, situação em que são incluídas na base de cálculo do imposto as mais diversas importâncias, conforme determina a lei. Diante disso, somos pela manutenção integral dos itens 1 e 3 do auto de infração. Então, em suma, presidente, é isso. Eu entendo que não é um desconto, né? Porque aquele valor, ele vai ser cobrado do cliente. Não é que nem quando a gente vai comprar uma roupa que custa R$200, e aí você tem um desconto que é 150 e você vai lá e paga apenas os 150. Nesse caso, o que aconteceu é que o serviço de comunicação ele foi inteiramente pago e houve um fatiamento do seu valor. Por isso que eu entendo que os itens 1 e o item 1, né, e por consequência o item 3, que é um reflexo do item 1, deve ser mantido integralmente. É isso, presidente. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, representação. Bom, doutor Rubens, eu analisando aqui o processo, eu participei das sessões de julgamento que ocorreram na Câmara Superior no dia 5 e 6 de setembro desse mês, e todos os processos que tinham a discussão deste feito foram por unanimidade, assim, os julgamentos foram convertidos em diligência para manifestação da PGE. Então, eu vou registrar só meu entendimento, que para evitar por segurança e para evitar qualquer decisão aí que venha até a ser definida pela própria Câmara Superior, acho que poderíamos aproveitar e também propor essa conversão de julgamento em diligência. Eu estou mencionando aqui... Eu não discordo. Tá. Eu estou mencionando e copiei exatamente a proposta do processo 40.90.703. É uma preferência do doutor Marcelo, né? E aí ele menciona aqui a de 6034 e no final ele diz o seguinte, olha, só para efeitos, né? Assim, considerando que o julgamento do STF da de 6034 ainda não transitado em julgado, mas já com decisão de mérito pode ter forte influência no caso, ora em julgamento, e também se tratar de decisões bastante recentes, meu voto
é pela conversão de julgamento em diligência para, primeiramente, a Procuradoria e, após o contribuinte e a representação, se manifestem sobre os efeitos da decisão do STF. Eu acho até que, embora o contribuinte, me parece, já tenha se manifestado nesse sentido, mas a oportunidade da diligência teria que retornar para ele. Agora, óbvio, né? Essa é uma proposta. O doutor Rogério, acho que já se declarou impedido. Se o doutor concordar, ok, mas de toda sorte eu vou fazer só esse registro aqui. Se o doutor quiser manter o voto como está, aí fica a seu critério. Eu acho que quem vai resolver Eu acho que é uma cautela boa, essa manifestação da PGE, porque se a própria PGE entender que não há que se dar andamento no caso, não há por que manter isso aqui e julgar no colo deles depois, para eles terem que resolver se vai, né, o que vão fazer com isso. Então, é interessante, sim. Só, além disso, a questão do desconto de agência, mencionada pelo doutor Tiago, só para explicar aos senhores, talvez não vai ser julgado hoje, mas, enfim, é o seguinte, o interessado, aquele que veicula, o cliente, uma parte desse pagamento ele paga diretamente para a agência de publicidade que criou, que etc. e tal. E eu não sei por que esse valor é incluído na nota fiscal emitida pela Globo. E ele abate esse valor, que não foi pago para a Globo, foi pago para a agência. Como eu entendi, então, que é um desconto incondicional. Acho que é só para explicar a situação fática. Quanto à diligência, eu concordo com a senhora, não sei a posição do doutor Odilo. Se ele for acompanhar a senhora, eu nem preciso alterar o meu voto aqui. É isso. Doutor Odilo, agora é com o senhor. Eu também acompanho aí a proposta de conversão em diligência. Então, eu vou só fazer o seguinte aqui, doutor Rubens, eu posso aproveitar parte da sua ementa, doutor? Da minha emenda? Isso, Claro. parte. Citando a fonte, estou brincando, pode usar à vontade. Aqui, fixar a conversão de julgamento em diligência. Então, eu estou aproveitando o relatório também. Muito bem, então vamos lá. Eu vou me conceder preferência, só um minutinho. Pronto, já está registrado, se quiserem dar uma conferida, mas é exatamente nos termos do Dr. Marcelo Amaral, que em vários dos processos ele acabou registrando a preferência dele nos processos que foram julgados lá na Câmara Superior nesses dias 5 e 6. Então, acho que ficaria algo um pouco mais padronizado, né, em relação a essas decisões. Se não tiverem nada a opor, então, eu vou encerrar debates. A representação já registrou, né? Já. Bom, que já fica registrado aqui também a manifestação. Então, verificando o quórum. Iniciando a votação.
Muito bem. Então, doutor, o processo 4069-273 foi convertido em julgamento em diligência. Aí o senhor, se quiser acompanhar quando retornar, o senhor já sabe qual é o procedimento. Deixa eu só fazer o registro aqui, converter julgamento em diligência. Gravar. Registro. Muito bem. Encerrar julgamento. Tá bem, doutor? Então, por cautela, foi convertido em julgamento em diligência. Senhores, eu peço 10 segundos aqui, eu já volto. Claro. Muito obrigado aí pelo julgamento e uma excelente sexta-feira para todos. Obrigada para o senhor também, doutor. Vamos lá. Eu vejo que o doutor Antônio... Deixa eu ver se é o doutor Antônio. Bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo. Então, vamos lá. Gravar aqui. Ah, já está gravado. Doutor, nós vamos aguardar só um minutinho, doutor Rubens retornar. Ok. Muito bem, vamos lá. Então, agora é o processo 40.00652, CICAD do Brasil. É um recurso ordinário e um recurso de ofício, processo de relatoria do doutor Odilo. Doutor Odilo, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o doutor Antônio para a realização da sustentação oral. Acho que está sem áudio, doutor. Trata-se de um retorno determinado pela Câmara Superior para que seja examinado os itens 6, 9, 14 e 17. Esses itens, né, eles foram objeto de recurso de ofício, porque esses itens eles foram cancelados pela decisão de primeira instância. Ocorre que no julgamento do recurso ordinário, né, concomitante com o recurso de ofício, a infração ela foi desses itens foi restabelecida, foi dado provimento ao recurso de ofício, foram restabelecidas essas infrações e foi negado provimento ao recurso ordinário. Aí o contribuinte ingressou com recurso especial, que foi acolhido em parte, e então foi determinado o retorno a esta Câmara Julgadora para apreciar duas questões que
A multa, né, ela foi aplicada com base no artigo 214, falta de registro de notas, e aplicada a penalidade do 527.5A. Depois também há uma acusação com base no artigo 250 e aplicação de penalidade no 527.5D. E a Câmara Superior também determinou a reavaliação da possibilidade de aplicação do artigo 527A e redução das penalidades em relação a todos esses itens. Muito obrigada, doutor Odilo. Doutor Antônio. Bom dia a todos, senhora presidente, ilustre relator. O relato já quase que esgotou a matéria. De fato, o fato concreto é o seguinte: houve uma importação, né, de mercadoria, emitiu a nota de simples transferência e a empresa, quando chegou a mercadoria, ela registrou a nota de entrada. Aí foi aplicada a multa em face das notas de simples remessa. Aí, na decisão de primeira instância, foi apontado que o relato era parcial, pois não apontava que a entrada da mercadoria havia sido registrada pela nota de entrada da mercadoria. Então, segundo os fatos, a ausência de registro alcançaria tão somente as notas simbólicas que acompanham o transporte. Aí, a decisão monocrática acolheu esse argumento e afastou a penalidade. Quando ela afastou a penalidade, ela não foi nos outros elementos da defesa, porque já deu a decisão de mérito, né, no tocante à matéria. Aí houve recurso, né, da Procuradoria e tal, e a juíza relatora encaminhou o voto no sentido de negar provimento ao recurso. E negou o provimento à relatora, encaminhou. Aí o presidente votou que as notas simbólicas também integram a operação de aquisição da mercadoria. Portanto, caberia aplicar a penalidade. Bom, e o que aconteceu? Na defesa, tinha sido apresentado outros argumentos. E esses argumentos que não foram apreciados, porque no mérito da questão tinha sido afastada. Então, quais são os argumentos que ficaram sem apreciação? É os itens 6, 9, 14 e 17. Ausência de tipicidade. Levantou 3 questões. Majoração aplicada de forma multiplicada. E aqui tem um problema, que o montante das operações era de 2.162.208 e não 4.771. Por que isso não foi examinado? Porque na questão de mérito tinha sido afastado. Aí não era o caso de ir olhar, né, a base de cálculo da multa. Então, a multa foi aplicada em duplicidade, porque alcançou a falta de registro simbólico do livro, sendo que já havia sido registrado. E também, como constou da defesa original, foi pedida a relevação da penalidade aplicada, porque, de fato, não houve concretamente, houve tão somente a questão das notas simbólicas. A nota da verdadeira operação foi registrada. Isso ficou definido. Então, se pediu na defesa que, porque mudou o julgamento, isso não foi aplicado. Então, esse é um argumento que também trouxe aqui para avaliação dos senhores. Então, qual é o pedido da interessada? Pede que seu apelo seja recebido, processado, supressão da lacuna do acordo da primeira Câmara e também a relevação da penalidade. Então, rapidamente, senhor presidente, essas são as razões que a recorrente traz à justa avaliação dos senhores. Muito obrigado pela oportunidade.
Doutor, obrigada pela objetividade da sustentação. Parabenizo o advogado. Doutor Odilo, por favor, com a palavra. Doutor Isabel, aqui na hora de registrar o voto, o que eu estou notando? Pelo meu entendimento, eu acho que até a representação há de concordar, não está em discussão o recurso ordinário. A matéria, né, que pediu para que fosse reexaminada, ela diz respeito ao recurso de ofício que foi restabelecido pela Câmara. Mas na hora de registrar o voto, aqui eu tenho que me pronunciar sobre o recurso ordinário, né? Que no meu entendimento nós não temos que se manifestar sobre o recurso ordinário. Mas como eu havia conversado com o doutor Tiago, uma questão que poderia tocar o recurso ordinário, parece que a representação pediu, seria, então, em relação à taxa Selic. Então, o meu entendimento seria que eu conheço parcialmente do recurso ordinário apenas para a aplicação da taxa Selic, porque não foi pedido que a gente se manifestasse em relação ao recurso ordinário. Mas depois seria isso. Doutor Odilo, deixa eu só entender aqui. Então, lá na Câmara Superior foi devolvido para complemento de julgado, não é isso? Complemento de julgado. Tá, E se manifestar, como eu havia dito e foi ressaltado na sustentação oral, né? Que houve aplicação, vamos dizer assim, em duplicidade. A nota de simples remessa não foi registrada e está se aplicando duas penalidades distintas, né? Baseado no artigo 214 e também no 250, mas trata-se das mesmas notas fiscais. E também foi pedido, em relação a esses 4 itens, reavaliar a possibilidade de redução, né? Então, no meu entendimento, o recurso ordinário ele não está em discussão, mas eu sou obrigado a me pronunciar sobre ele. Então, eu entendo que eu poderia conhecer parcialmente para a aplicação da taxa Selic. Tá, então a manifestação aqui, né? O senhor abordou aqui os itens 6, 9, 14 e 17, não é isso? Sim. Tá. Em relação à majoração indevida das multas, o que o senhor... Isso também eu trago no voto. Tá, e a sua decisão, só para o doutor aqui... Então, eu vou ter que alterar um pouquinho, porque eu achei que eu não teria que me manifestar no recurso ordinário. Mas aqui então, o senhor falou, o recurso né? ordinário é conhecido parcialmente com o julgamento de mérito e parcialmente provido, porque eu estou dando a taxa Selic. Eu não vejo outra conhecido parcialmente de mérito, parcialmente provido em relação à taxa Selic. Presidente. Pois não. Desculpa interromper. É que eu estou vendo a decisão da Câmara Superior, que foi de relatoria do doutor Augusto Toscano, foi relativamente à decisão do recurso especial do contribuinte. E nessa decisão, foi determinado o retorno à Câmara Julgadora, conforme proposto pela representação fiscal, para apreciação e decisão sobre a majoração indevida das multas aplicadas. Então, eu acho que não é só a Selic, salvo melhor juízo. Teria que fazer essa manifestação aqui, doutor. É exatamente isso que o doutor Rogério está falando, doutor Odilo. Acho que falta aqui, então, a manifestação acerca
deste item aqui consta lá no finalzinho do voto da superior, assim, olha, todavia no que diz respeito, eu vou até falar o trecho aqui, todavia no que diz respeito à alegada omissão quanto à possibilidade da aplicação do artigo 527-A, nesta parte o apelo é de ser conhecido. A uma, porque os paradigmas carreados aos autos demonstram o alegado dissídio, de divergência. A duas, porque assim também entende a FESP, que no parecer de folhas, através da representação fiscal, através da representação fiscal, manifesta-se no sentido do retorno dos autos à Câmara Julgadora para apreciar e decidir sobre majoração indevida das multas aplicadas nos itens 6, 9, 14 e 17. E 2, possibilidade de redução das multas previstas nos mesmos itens 6, 9, 14, com fundamento no artigo 527-A. Então, doutor, me parece que além do senhor se manifestar a respeito da taxa Selic, que eu acho oportuno, mas me parece que a Câmara Superior, de fato, determinou manifestação das câmaras aqui ordinárias neste sentido. O senhor, no seu voto... Eu estou manifestando. Ah, o senhor está se manifestando. Então, eu acho que seria interessante, doutor, quanto à taxa Selic, ok. Então, eu acho que seria interessante o senhor só mencionar acerca das multas, conforme determinou aqui a Câmara Superior. Se o senhor quiser eu só vou ler esse trecho... precisar editar o relato novamente, aí eu Ah, tá certo. Então, espera só um editar o pouquinho. relato. Só um minutinho, deixa eu habilitar. Pronto, está habilitado. Presidente, eu acho que só, doutor Odilo, só me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que só essa parte do dispositivo, em que o doutor fala do conheço do recurso de ofício, porque muito embora a Câmara Superior ela tenha decidido do retorno em relação à questão das multas, mas esse pedido é do recurso ordinário, não é isso? Mas no dispositivo do voto do doutor Odilo está como Eu estou editando o relato. Doutor Rogério, eu acho que houve uma manifestação da representação no mesmo sentido, para que retornasse, né? Eu acho que foi isso que o doutor Odilo pensou, né? Como a própria manifestação, a própria representação se manifesta no sentido do retorno dos autos à Câmara, né? Para decidir sobre a majoração indevida das multas, eu acho que foi isso que ele pensou, por isso que ficou lá registrado o voto dessa forma. Mas vamos aguardar aí a edição. Sim, ok.
O voto já foi registrado, que agora dá para... Então, como eu havia dito, no meu entendimento, o que a Câmara Superior solicitou, deixa eu até ler aqui. Bom, então, tem dois itens, o 6 e o 9, que fala deixou de escriturar notas fiscais de remessa. Aplicação da pena infringência artigo 214 e multa que é de 27.5A. Isso se repete nos itens 14 e 17, também deixou de registrar e-mail magnético. Os valores são idênticos, então são notas de simples remessa. E aí a infringência artigo 250 e a capitulação da multa, que é de 27.5D. Esse auto tem várias infrações, teve infrações que foram pagas, e, no meu entendimento, a Câmara Superior não pediu que a gente analisasse o recurso ordinário, ele não está em discussão. Então, no voto de relatoria aqui, no item 14, eu faço esse destaque. Nesse sentido, destaque do trecho do voto do doutor Augusto Toscano. Do exposto, conhece parcialmente do recurso especial tirado do contribuinte e da parte conhecida do provimento para determinar o retorno dos autos à Câmara Julgadora para que, nos termos do que também propôs pela adulta representação fiscal, aprecie e decida sobre majoração indevida das multas aplicadas nos itens 6, 9, 14 e 17 do AI, e possibilidade de redução das multas previstas nesses mesmos itens. O recurso de ofício ele foi provido quando do julgamento do recurso ordinário, porém está se questionando os fundamentos, né, dessa decisão que deu provimento. Eu cito, então, as infrações e eu faço uma menção aqui ao julgador de primeira instância. Cito trechos aí do julgamento de primeira instância, e no item 17, eu pontuo, no entendimento do ilustro julgador de primeira instância, em relação aos itens 6, 9, 14 e 17, o fato realmente acontecido foi que o documento fiscal para marcar a efetividade da entrada da mercadoria, a nota fiscal de aquisição, foi devidamente escriturada. Apenas as notas simbólicas emitidas para o acompanhamento das mercadorias no transporte comboio do porto até o estabelecimento da empresa é que não foram escrituradas, em conformidade com o artigo 137 do RICMES. E se não forem escrituradas, a evidência também não foi registrada em arquivo magnético. Todavia, a nota fiscal de entrada, além do regular registro, foi devidamente lançada no Sintec. Então, desse modo, constata-se que a decisão proferida em primeira instância admite a prática das infrações por parte da autuada, no sentido que não houve o registro das notas de remessa, só da nota de aquisição. A nota de representação fiscal, também eu cito o parecer, e no item 18, pelo exposto como bem destacado pela nota de representação fiscal, não há, portanto, falta de correspondência dos fatos descritos com os fatos apurados, uma vez que a acusação fiscal se refere justamente a entradas de mercadoria no estabelecimento, sendo que essas notas fiscais foram emitidas a título de simples remessa. Assim, entendo que merece acolhida o entendimento da adulta representação fiscal quando afirma que a nota fiscal de entrada emitida com a totalidade da mercadoria é a que dá base para eventual crédito do imposto e demais consequências fiscais. Mas daí dizer que as notas fiscais posteriores parciais
não se refere à entrada da mercadoria, conforme afirmado pelo ilustre julgador tributário, parece-nos incoerente com a situação fática. Eu cito aqui também o item 19, o artigo 214. De acordo com o disposto no artigo 214 do RICMES, devem ser escriturados os documentos fiscais relativos à entrada de mercadoria de qualquer título no estabelecimento, o que inclui as notas de simples remessa que acompanhavam o trânsito das mercadorias. Desse modo, as instalações dos itens 6 e 14 estão configuradas, pois a escrituração da nota de aquisição não dispensa a escrituração das notas fiscais de simples remessa relativa à estrada da mercadoria no estabelecimento, havendo, portanto, correspondência entre as infrações praticadas e as penalidades impostas. O contribuinte também foi autuado pela falta de registro em meio magnético das mesmas notas fiscais de simples remessa, constantes dos itens 6 e 14, com infringência do disposto no artigo 250. Em que pese tratar-se de infrações distintas, entendo que a multa aplicada referente aos itens 14 e 17 devem ser relevadas, pelo fato de tratar das mesmas operações de entrada de mercadoria. Então, eu relevo a penalidade dos itens 14 e 17. Por fim, no tocante à aplicação do disposto no artigo 527-A, verifico que a multa foi aplicada com redução de 50% de desconto, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 527. Não obstante, considerando que as notas fiscais de aquisição das mercadorias foram devidamente registradas e que a infração foi praticada sem dolo, fraude ou simulação, e não implica falta de pagamento do imposto, levando em consideração o porte econômico da empresa, proponho a meus pares que as multas referentes aos itens 6 e 9 sejam aplicadas com redução de 50%. Por fim, acolho o pedido da outra representação fiscal quanto à aplicação dos juros com base na taxa Selic, nos termos da nova redação do enunciado. Então, ante o exposto, conheço o recurso de ofício para dar-lhe provimento, afastamento das penalidades dos itens 14 e 17, redução em 50% da penalidade dos itens 6 e 9. Conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento apenas para aplicação do novo entendimento da taxa Selic. É como voto. Doutor Odilo, parabenizo pelo voto, mas nós temos, acho que, uma questão aqui, que é o seguinte: lá no último item do voto da Câmara Superior, o voto do doutor Toscano, ele diz assim: do exposto, conheço parcialmente do recurso especial tirado pelo contribuinte. Então, me parece que o provimento aí é do recurso ordinário. Porque o recurso, e lá no recurso ordinário tem o pedido de redução formulado pelo contribuinte. Então, me parece que em relação à redução, embora a representação também tenha se manifestado no mesmo sentido, mas me parece que é o provimento parcial do recurso ordinário. Eu entendo que o recurso ordinário tem que ser parcialmente provido apenas com relação à taxa Selic. Por quê? O contribuinte apresentou esse recurso especial, né, atacando a decisão da primeira Câmara, que deu provimento ao recurso de ofício. A primeira Câmara, ela deu provimento ao recurso de ofício. E esse provimento ao recurso de ofício, que eu entendo que foi acolhido pela Câmara Superior. O item 14 do meu voto, do exposto, que é o final do voto do doutor Toscano. Do exposto, conheço parcialmente o recurso especial, tirado do contribuinte, na parte conhecida do dor de provimento, para determinar os autos. A Câmara aprecia e decide sobre majoração indevida das multas aplicadas em 614. Então, eu analisei, entendo que os itens 6 e 9 são procedentes, então eu estou afastando as multas dos itens 14 e 17.
Ao mesmo tempo, eu avaliei a possibilidade, então, em relação aos itens 6 e 9, eu avaliei a possibilidade de aplicação e estou propondo uma aplicação de 50%. Então, no meu entendimento, o que acontece? O recurso, nós estamos se manifestando, então, o recurso de ofício que havia sido totalmente provido, no meu voto, o recurso de ofício, então, ele está sendo parcialmente provido, né? Porque eu restabeleço as infrações dos itens 6 e 9, mas, ao mesmo tempo, aplico a redução. Eu acho que tudo isso está concentrado no recurso de ofício que foi decidido pela primeira Câmara e dado provimento, e agora a minha proposta é de dar provimento, então, parcial para o recurso de ofício. Porque o recurso ordinário é discutido outras coisas, ele não foi provido e a Câmara Superior, em relação ao recurso ordinário, ela também não acatou. Então, ao final, aqui, eu digo que eu dou provimento parcial ao recurso de ofício, né? Afasto os itens 14 e 17, reduzo as multas de 6 e 9. E com relação ao recurso ordinário, eu sou obrigado a me manifestar, então eu estou acatando apenas para a aplicação da Selic. Eu não entendi mais nenhuma providência que fosse solicitada a essa Câmara. Presidente, se me permite, eu acho que talvez, porque no meu modo de ver, a questão da redução acaba sendo, de certa maneira, não sei se essa é a palavra correta, mas incompatível com o pedido no recurso de ofício. Então, assim, possivelmente, muito embora a primeira decisão, ou a decisão de primeira instância tenha, na realidade, julgado improcedente esses 4 itens, pelo que entendi, houve o restabelecimento desses 4 itens, né? Em razão do restabelecimento desses 4 itens, se a redução não é pedida pelo contribuinte, via de regra, o julgador não vai reduzir. Então, ele tem uma redução de multa, sim, no meu modo de ver. Então, doutor Odilo, talvez possa estar havendo uma confusão, com todo respeito, mas eu acho que aqui seria no dispositivo o conhecimento do recurso de ofício para dar-lhe parcial provimento, né, afastando os itens 14 e 17, ponto. E no recurso ordinário, para dar parcial provimento, reduzindo em 50% as penalidades dos itens 6 e 9, bem como a aplicação do novo enunciado de súmula 10 do TIT. Esse é o que eu estou entendendo dentro do contexto do processo. Que se tratar que essa... Porque o que o contribuinte alega, inclusive no recurso especial? Ele fez as alegações na defesa, né? Ela foi acolhida pelo órgão julgador. As alegações do contribuinte na defesa foram acolhidas no órgão julgador de primeira instância, então esses itens caíram. O recurso de ofício foi provido. Foi provido, mas não se mencionou, não se avaliou as razões postas pelo contribuinte na defesa. E também em contrarrazões, né? Em contrarrazões. Isso não foi apreciado. Então, o contribuinte pede na defesa, né? Se o recurso de ofício se reporta a uma decisão de primeira instância, que se nós estamos revendo o recurso de ofício, que se reporta a uma decisão de primeira instância, então, na defesa e em contra as razões, o contribuinte pede para
que seja cancelada, dar as razões da defesa. Encontrar as razões, ele reafirma que o recurso de ofício não deveria ser provido, né? E a decisão de primeira instância que deu provimento, ela não foi devidamente fundamentada porque ela não apreciou, né, toda essa argumentação do contribuinte. Ela simplesmente restabeleceu. Agora, eu acho que não é no recurso ordinário que ele está pedindo a relevação. Ele pede na defesa, né, que foi acolhida, mas o recurso foi posteriormente... as infrações foram posteriormente restabelecidas. Mas a Câmara Superior, ela determina que a gente se pronuncie tanto sobre essa duplicidade de multas, quanto sobre a possibilidade de aplicação, né, que também a primeira Câmara não considerou. Então, no meu entendimento, a gente poderia, sim, no recurso ordinário, dar parcial provimento, restabelecendo, mas ao mesmo tempo restabelecendo e ao mesmo tempo aplicando essa redução. Também poderia, se for o caso, então conhecer o recurso ordinário se a Câmara entender assim, e passar essa redução como compondo o recurso ordinário. Não sei, doutor Gomes, quem finalizou. Só para completar aqui, eu acho que assim como fez como foi a proposta do doutor Rogério, estaria mais de acordo com o próprio processo, porque aqui, doutor, lá no recurso ordinário, o contribuinte ele pede sim a relevação. Ele pede a relevação, ele fala de tríplice aplicação da penalidade. Então, essa matéria veio no recurso ordinário. Me parece que o pedido, e aqui, somado ao que foi decidido lá com a Câmara Superior, que deu provimento ao recurso do contribuinte, me parece que é o mais acertado. Mas eu gostaria de ouvir o doutor Rubens e depois a representação. Senhora presidente, eu realmente seria o caso, talvez, de dar uma examinada melhor no processo. Eu, ouvindo assim, os senhores, eu realmente não consegui formar uma convicção melhor. Eu não sei se o doutor Rogério pretende levar o processo, dar uma olhada melhor. Eu realmente, nessa situação, eu precisaria ler com mais atenção a decisão da Câmara Superior e para emitir assim, uma posição com mais convicção, né? Presidente, eu O doutor Rogério está sem o áudio. Falhou a voz. Eu acabei falando antes do doutor Tiago, mas a palavra da representação fiscal, por favor. Tranquilo, doutor. Não, é só para dizer que essa é uma situação diferente, né? E que, assim, esses itens, eu concordo com o doutor Odilo, que eles são objeto do recurso de ofício, né? Porque eles foram cancelados. Então, eu acho que o doutor Odilo, ele está dando um provimento parcial no recurso de ofício. Porque eles não são objeto do ordinário, entendeu? O 6, o 9, o 14, 17, eles não têm nenhuma pontinha lá no ordinário, não tem nada no ordinário, eles são ofício, porque eles foram totalmente cancelados. Agora, talvez, eu não sei se tem algum pedido de redução ou relevação na defesa, porque a partir do momento que reestabelece, porque ele foi cancelado por um motivo, mas a defesa ele pediu cancelamento por diversos motivos, né?
Então, quando você cancela por um, mas despreza os outros, aí se você vai restabelecer, acho que você tem que restabelecer, mas analisar os outros motivos, né? Vamos dizer que ela alegou uma decadência, um erro de cálculo, tal, e você cancelou por causa da decadência. Se você restabelece porque entende que não caiu, tem que apreciar o erro de cálculo, tem que apreciar as outras coisas. É assim que eu entendo, né? Então, se lá na defesa, agora estou indo para o caso concreto, tem um pedido de redução e relevação dos itens 6, 9, 14, aí eu entendo que daria fundamento para essa redução e relevação que o doutor Odilo proporcionou aí. Gente, eu acho que, em função do restabelecimento em recurso ordinário pela primeira Câmara, esses 4 itens, talvez, e eu vou dar uma olhada aqui, eu não abri, se tiver pedido de, eventualmente, na manutenção ou do restabelecimento desses itens nas contrarrazões do recurso ordinário, se tiver o pedido de redução ou de relevação, aí eu entendo que seria o caso realmente de realmente analisar essa possibilidade, de acordo com o que a Câmara Superior decidiu. Se não houver um pedido expresso nisso, acho que aí a discussão é outra, né? Porque, muito embora a Câmara Superior tenha determinada análise, isso não quer dizer que a gente tenha que dar o provimento ou não a esse pedido. Seria o caso de conhecer esse pedido, se houver pedido. Bom, o doutor Rubens vai pedir vista? Se o doutor Rogério não for pedir vista, então eu peço. Tá certo. Então, vamos fazer o seguinte. Doutor Odilo já registrou o voto, né? Já registrou. Ok. Então, doutor Rubens, pode pedir. Então, concedido. Então, o processo 40.00652 sai em vista com o doutor Rubens. Doutor Antônio, se depois, numa sessão futura, o doutor quiser acompanhar o julgamento, ele retornará. Quando ele retornar, se o senhor quiser fazer o acompanhamento, o senhor já sabe como proceder. Tá bem? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor, viu? Bom dia, bom final de semana. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Obrigada, viu, doutor? Então, encerrar o julgamento. Muito bem. Encerramos os 2 processos. Bom, senhores, não havendo outros registros, julgados os 2 processos da pauta, eu dou por encerrada, então, a sessão de julgamento do dia 23 de setembro de 2022, da 10ª Câmara Julgadora. Agradeço a todos a dedicação e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigada. Jailson, pode encerrar, por favor?